Porque o Espírito Santo, ele é uma autoridade sobre a lei da atração, porque ele próprio criou a lei da atração. O Espírito Santo é uma autoridade sobre a lei da vibração, porque ele criou. Como é que eu sei disso? Porque está escrito na Bíblia. Aonde está escrito na Bíblia? O Senhor Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que é a fé? A fé é o sentimento, é a energia gerada pela harmonia de todas essas leis. A lei da vibração, a lei da atração, juntas, ela é a fé. E a fé chama a existência as coisas que se esperam. A paz do Senhor, pessoal. Pessoal, eu quero estar falando novamente a respeito de nossas programações, nossos paradigmas. Paradigmas, pessoal, programações nada mais é do que como se fosse um programa instalado dentro de cada um de nós. E o que nós vamos pensar, vibrar, o nosso conceito de certo e de errado vai ser a partir desses programas. Então esse assunto é de muita importância para nós. Por isso eu quero que cada um dos meus companheiros dê uma atenção para entender esses princípios, para que nós possamos crescer, para que nós possamos melhorar. Primeiramente, nós devemos entender o seguinte: as leis como a da atração, a lei da vibração, isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa nova. E isso também não é uma coisa, sei lá, isso se trata de leis. Só a partir, através dessas leis, que os eventos são formados ou destruídos. São essas leis que regem o universo. E nós temos que entender que nós somos aqueles que somos a semelhança de Deus, os criadores, como Deus é. Então, a partir das nossas programações, dos nossos paradigmas, ou para simplificar, os nossos programas mentais, de crenças, são a partir delas que nós mudamos a nossa história e a história da humanidade. E é a partir delas que nós conseguimos crescer ou ficar estagnado. Então, só pontuando aquele ponto de ontem, começando aqui nesse gráfico aqui no 4, quando nossa programação ela é compatível ao 4, então, obviamente, as nossas conquistas, o nosso crescimento é semelhante aos nossos padrões de crenças, aos nossos padrões da nossa fé. E que se nós, por alguma razão que não seja o crescimento da expansão do entendimento, a expansão, a quebra, digamos assim, de paradigma, se o crescimento não for resultante disto, ainda que nós cresça, né? Então nós vamos aqui estar no padrão do 6, mas de fato o nosso padrão está no 4. Então, naturalmente, nós iremos retornar, porque nós temos em nossas vidas aquilo que é compatível com o nosso padrão de crença, com o nosso padrão de fé. Então, para que nós cresçamos de uma maneira sustentável, nós devemos crescer aqui nas nossas crenças, crescer nos nossos padrões. Uma outra coisa que eu quero que cada um dos meus companheiros se empenhe para entender o seguinte: nossa geração, né, nossa época, se vê falar das leis da atração como a lei da vibração, como nunca nós tinha ouvido antes.
A lei, como repito, que eu já falei, essas leis, elas não são algo, digamos assim, exclusivo desse grupo. É algo eterno, são leis. Então, como nós vamos estar ouvindo muito sobre esses assuntos, e a maioria dessas pessoas que falam sobre as leis da atração e a lei das vibrações, ou da vibração, a eles, a maioria, que alguns deles já têm, não compreenderam que Jesus não se trata de um símbolo religioso. É simplesmente você entender qual foi o único que morreu e ressuscitou. Tem outro? Não tem. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, quem tem o Pai tem o Filho. E quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem o Pai, que não tem a vida eterna. Também está escrito, fazei tudo em nome de Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. Então nós devemos entender o seguinte, as leis, a da atração e a lei da vibração, que nós vamos entender com mais clareza, são leis. Então isso independe de quem, para o resultado vir, se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim. Se um homem bom, um homem temente a Deus, aplicar a lei da atração, ele tem um resultado. Se um homem perverso, um homem tirano, também colocar em prática a lei da atração, ele tem o mesmo resultado no tocante às coisas físicas, no tocante às coisas que ele pretende atrair. Porém, a salvação é uma outra coisa. Eles podem ganhar muitas coisas e perder a salvação, tá? Mas a lei da atração e a lei da vibração não tem nada a ver com isso. Então, por que não nós cumprir a palavra de Deus, entendendo que Jesus é o único que venceu a morte, que é a partir dele que nós também venceremos, e que é a partir dele que nós sejamos eternos, e acrescentamos isso às leis da atração e às leis da vibração, porque se trata de lei. Se uma pessoa boa colocar um açúcar em uma água, você acha que a água vai deixar de ficar doce porque foi uma pessoa boa? E se fosse uma pessoa ruim colocando o mesmo tanto de açúcar que uma pessoa boa colocou, teria diferença porque um é bom, outra não? Assim são as leis. Entende isso? Então nós devemos ir além, aprender tudo o que nós pudermos e acrescentar. Então vamos lá. Vamos entender sobre essa questão aqui do crescimento e falar das leis. Vamos imaginar que essa parte de baixo aqui é a nossa vida, primeiramente, a nossa vida espiritual, as nossas crenças. Aqui embaixo, que é a nossa mente subconsciente, o nosso eu verdadeiro. Aqui tem os nossos medos, as nossas inseguranças, nossos traumas, também nossas virtudes. O que nós aprendemos de bom e o que nós aprendemos de ruim. Está tudo aqui no nosso subconsciente. Então, a soma de tudo isso nos gera um indivíduo único. E esse indivíduo único, suponhamos que seja o nível 4. Então, obviamente, os acontecimentos que vão externar em nossas vidas, até que ponto nós vamos crescer, até que ponto nós vamos produzir, até que ponto nós vamos ser como pai, como esposo, como esposa, como filho, como empresários, em todas as áreas das nossas vidas, vai ser definido pela soma desses padrões que nos fez um indivíduo. Então, se nós quisermos sair do 4 para ir para o 6, isso só acontece ao identificar o que existe dentro de nós
que não são compatíveis com a verdade divina, que não são compatíveis com as leis da vida. Na medida que nós identificamos e removemos, isso significa que o nosso nível de verdade que existe dentro de nós, de vida, cresceu. Aí, externamente, fora de nós, as nossas conquistas, a nossa força, o que nós iremos conquistar é compatível com o nosso crescimento. Então não existe crescimento sem uma expansão de consciência e sem uma retirada do que é ruim. Agora, vamos fazer uma analogia. Suponhamos que aqui fosse uma grande panela. Imagina aqui uma grande panela. E aí você colocou dentro dessa panela o quê? Uma carne estragada. Você colocou uma maçã. Você colocou uma uva. E você colocou o quê, por exemplo? Você colocou, sei lá, qualquer coisa. Pense aí. Então vamos ferver essa panela. O cheiro da soma dessas misturas vai alcançar um cheiro único. Não vai ser só o cheiro da carne, não vai ser só o cheiro da maçã ou da uva, ou só daquilo que está dentro da panela. Então a panela está vibrando. Então, assim também, as nossas crenças, os nossos medos, nossos traumas, nossas verdades, nossas mentiras, nossas virtudes, ela gera um nível X. É disso que eu estou falando. Então, é a vibração que mistura essas coisas todas dentro de nós. Nós temos dois tipos de vibrações. Existem as vibrações biológicas. São aquelas vibrações que, uma vez que nós comemos o alimento, o nosso organismo, nosso estômago, para processar aquele alimento, transformar aquele alimento em pele, em sangue, em nervo, em unha, em cabelo, há esse processo de aquecimento e acrescentado, o corpo produz uma enzima que vai dissolver esse alimento para tirar o que é lixo, jogar fora e tirar os nutrientes. Então, essa temperatura também é o que faz nosso sangue circular, nosso coração pulsar, todo o processo que age automaticamente a partir através da nossa mente subconsciente, porque há uma inteligência que organiza tudo isso, que faz o coração pulsar todos os dias sem parar. Não é a nossa mente consciente que faz isso, é a nossa mente subconsciente. Então, há uma inteligência. Então, o que nós comemos, e esse processo todo, faz com que todo o nosso corpo esteja mantendo-se vivo, gerando energia dentro de nós. Então, isso chama-se vibração. Do mesmo jeito que há o processo, que há a vibração ou as vibrações do nosso corpo que mantém a nossa temperatura, que mantém a nossa temperatura no padrão, do mesmo jeito também existe uma vibração que é a vibração espiritual, energética, a soma do que eu sinto, a soma do que passa por dentro da minha mente, passa por dentro do meu subconsciente e do meu consciente, que gera um sentimento, gera uma sensação. Então essa sensação, esse sentimento vai estar misturado e me torna um indivíduo único. Então essas vibrações, ela gera dentro de mim, está no nível 4, e é esse nível 4 que entra em contato com o invisível, não é? Com a força criadora, onde contém todos os DNAs, todas as senhas da vida, que é onde encontra-se o Todo-Poderoso com a nossa própria
identidade energética, com a nossa identidade vibratória. Então há um cálculo perfeito nisto. E tudo que vem para a nossa vida é exatamente o que nós construímos. Tem o nosso DNA, nosso filho. Cada resultado é o nosso filho. Nunca se houve um erro de cálculo, nunca se tem o sêmen de um homem, por exemplo, em uma senhora, para que não tenha o DNA dele. Entende isso? Então, na medida em que nós vamos identificando aquilo que não é compatível com as leis divinas, vamos entender. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é a lei da vida. Todas as vezes que nós estamos desajustados com o que não é vida, é o mesmo que nós estarmos no ladrão, nós quebramos a lei. E todas as vezes que se quebra a lei, tem uma penalidade. Foi Paulo que falou, a quebra da lei é pecado, quebrar a lei é pecado. É dessas leis. Então é quando nós deixamos de ter vida, nós interrompemos a vida. Entende? Então assim, se você teve um trauma, um medo, há 10, 20 anos atrás, e esse trauma, esse medo, continua vivo dentro de você, está vibrando. Aquilo não deixou, está gerando uma energia negativa. E essa energia negativa vai ser combatida pela energia positiva, e a soma do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, do que é vida e do que é morte, vai somar um ponto. Entende isso? Se você não tivesse essa energia negativa, você seria melhor. Na medida em que você tira todas, identifica e tira, você tem a plenitude da vida, a vida abundante. Eu vim para que tenha vida e vida com a abundância. Nós não temos a vida abundante, não é porque Deus não quer que nós não tenhamos. É resultante disso, porque nós somos aqueles que se reproduzimos com Cristo, com Deus. Nós somos a semelhança de Cristo. Eu vou contar uma experiência para vocês, para ajudar vocês a entender tudo isto e entender tudo isso aqui. Bora lá. Quando eu era adolescente, eu me envolvi em algumas confusões. E de fato eu vi algumas coisas muito ruins, muito negativas, acontecendo com pessoas próximas de mim, e por pouco não aconteceu comigo. Isso aconteceu há praticamente quase 30 anos atrás. Muito bem, eu mudei de vida, eu mudei de entendimento, mudei de comportamento, e até achava que aquela energia gerada já não existia mais em mim. Então, quando é e como é que eu vou saber se aquela energia ainda faz parte de mim, ainda continua em mim, ou eu removi ela? É quando eu vejo nos meus dias atuais, sabe, alguns conflitos semelhantes àqueles que eu vivi há quase 30 anos, e eu sinto o mesmo sentimento. Mesmo medo, a mesma insegurança. Entende? Então as pessoas que são traumatizadas, elas são traumatizadas exatamente porque esses medos estão fortes dentro delas. Então aí, mais uma vez, nós devemos entender que o Espírito Santo, ele é aquele que é a maior autoridade em remover esses lixos de dentro de nós. O pessoal da lei da atração, que não reconhece o Senhor Jesus, eles não têm isso. Então, o pessoal da lei da atração é mais ou menos, quando só que aplica a lei da atração e tira Jesus, né? E atribui, usa como símbolo outras coisas, outros nomes. Então esse pessoal é semelhante àquele grupo
que Jesus disse: vocês vão e convidem para vir para a minha ceia. E os servos foram, e quando chegaram disseram: olha, eles disseram que não podia vir porque estavam muito ocupados. Então, eles não precisavam de um Salvador. Então, o pessoal da lei da atração que não reconhece o Senhor Jesus, eles não precisam de um Salvador. Entende isso? Mas se nós reconhecermos a lei da atração e entendermos que o Espírito Santo, que é o próprio Espírito da criação, uma autoridade em me limpar, em me filtrar, e ele me ensina todas as coisas que eu preciso. Porque o Espírito Santo, ele é uma autoridade sobre a lei da atração, porque ele próprio criou a lei da atração. O Espírito Santo é uma autoridade sobre a lei da vibração, porque ele criou. Como é que eu sei disso? Porque está escrito na Bíblia. Aonde está escrito na Bíblia? O Senhor Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que é a fé? A fé é o sentimento, é a energia gerada pela harmonia de todas essas leis. A lei da vibração, a lei da atração, juntas, ela é a fé. E a fé chama a existência as coisas que se esperam. Então, veja só. A lei é a mente consciente e a mente subconsciente. Ao processar nossas crenças, nossas programações, ela nos gera um nível, né? Nos tornando um indivíduo único. Então, aquela parte que está dentro de nós, que corresponde à lei subconsciente, que coordena o que nós vamos sentir, pensar e agir, o que nós vamos crer, o que nós vamos sentir, é a partir das nossas crenças. Então, os nossos pensamentos são a parte que sai de dentro de nós. Então, a parte que sai de dentro de nós, aquilo que nós criamos, que nós emanamos para o universo, em contato com o espírito da criação, com a mente criadora, com o mar da vida. Então, nós vamos se reproduzir na proporção exata de quem nós somos. Por isso nós não temos apenas o que nós desejamos, mas nós temos aquilo que nós somos. Cada um de nós atraímos aquilo que é compatível às nossas crenças, compatível a nós mesmos. Então, se nós quisermos alcançar coisas maiores, temos que identificar através da nossa busca por Deus, da ajuda do Espírito Santo, nós vamos entendendo, vamos removendo, nós vamos subindo de nível, né? Nós vamos subindo de nível e aqui é infinito. Não tem um fim, não tem um limite. Então, as leis da atração, as leis da vibração, elas não são uma coisa, digamos, uma coisa nova, uma coisa de modismo. São leis, são eternos, não mudam. Entende isso? Então eu, temente a Deus, creio em Jesus, mas na verdade o que tem dentro de mim é tudo que é contrário a Jesus. Porque Jesus não é compatível com as mágoas, ressentimentos, inveja, medo, pavor. Ele não é compatível, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, na teoria eu sou temente a Deus, mas dentro de mim é quem, por Jesus diz, pelo fruto se conhece a árvore, não é? Então, cada fruto está denunciando a árvore que pertence. E só uma coisa muito importante para nós entendermos. Eu estava assistindo uns vídeos sobre o assunto e assisti uns vídeos de ciência, né? E a ciência está muito claro que o que define a maçã sempre ser maçã é que a maçã ela sempre vibra na mesma energia que a soma geral é a maçã. Então ela entra na frequência da maçã. Então ela sempre vai ser maçã, na semente dela vai ter maçã. Ela não pode mudar.
Então, diferente da maçã, nós seres humanos também são as nossas vibrações que definem quem nós somos e o que nós vamos conquistar, só que nós podemos mudar a nossa vibração. Nós mudamos a vibração mudando, identificando e mudando crenças erradas, padrões errados. E aí, eu contei a experiência para vocês do que a gente sente, para que nós entendamos, não é? Quando as pessoas agem com violência, elas agem porque tem um programa dentro delas que faz com que ela ative aquela lembrança do medo lá do passado, e ela age nos dias presentes a partir do mesmo sentimento, não é? Então, por isso que com a mente expandida, com a consciência de quem somos, nós vamos anulando, nós vamos dando vida àquele sentimento e vamos identificando as virtudes estabelecidas pela palavra de Deus, que é a vida, e vamos deixando de agir pelo que sentimos, pelos nossos medos, pelas nossas invejas, pelos nossos traumas, e vamos agindo compatível com o que a palavra de Deus diz. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este é o caminho que chega a Deus, este é o caminho que chega à vida abundante. Então, precisamos entender sobre isso. Cada um de nós entendemos compatível com as nossas crenças. E as nossas crenças, elas foram implantadas, né? É por isso que alguns cristãos, eles acreditam que se comer, por exemplo, uma carne de porco é pecado. E se eles comerem é pecado mesmo, por quê? Porque o corpo dele vai vibrar na culpa. Já quem crê que não come a mesma carne não é pecado. Por quê? Porque o corpo não tem essa sensação de culpa. Entende isso? Tá. Então, as coisas que contaminam o homem não é os que entram no homem. Não é a comida. O que contamina o homem é o que sai do coração do homem, são as crenças. Entende? Agora, por exemplo, nós achamos que nós julgar uma pessoa, condenar uma pessoa, fazer um juízo sem conhecimento, sem que seja da nossa competência. Eu fiz um julgamento e disse isso mesmo daquela pessoa, acredito que aquela pessoa é assim assado, e eu não tenho nenhum sentimento de culpa. Você pode não ter o sentimento de culpa, porque nesse caso a sua mente está você está insensível, mas você quebrou uma lei. A lei está muito expressa, não julgue para que não seja julgado. Você não deveria julgar, você quebrou uma lei. Então a punição vem independente do que você sente ou deixa de sentir, né? Na verdade a pessoa não sente porque ela já está toda insensível, né? Ela não, quer dizer, nunca, a mente dela não foi, digamos assim, iluminada. Ela não consegue, ela nunca teve contato com a palavra viva. Então ela não vai sentir nada mesmo. Cutuca o morto para ver se ele sente alguma coisa. Não sente nada. Então, pessoal, vamos nos aprofundar nesses assuntos, tá ok?